E seguindo, né, gente, com a nossa lista de temas, ainda não acabou a nossa lista de temas mais frequentes de neonatologia. Mas vocês devem estar achando estranho, né? Uai, ela não vai falar de reanimação? Vou falar de reanimação neonatal. Gente, reanimação neonatal é um tema, é um subtema, né, dentro da neonatologia que cai muito, sim. Tinha uma professora minha da faculdade que falava que não cai, despenca. Porque cai demais. E eu tenho uma novidade, que eu não sei se tá todo mundo sabendo, Jader, mas eu acho legal a gente comentar, que houve uma mudança, né? A última mudança no protocolo de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria tinha sido em 2016. Então, já fazia tempo. Agora, teve outra mudança. Existiu um comitê em 2022, em setembro de 2022. Alguns neonatologistas aqui da SBP se juntaram e não, vamos atualizar esse manual conforme as novas regras da EUCOR, que é o que a SBP segue. E aí a gente tem, então, um novo manual de reanimação neonatal, minha gente. Mas calma, não desespera, porque eu fiz aqui um resumão do que mudou e o que a gente precisa entender. Então, na verdade, assim, essas mudanças, existe uma grande mudança, que é o que vai cair na tua prova esse ano, inclusive. Por favor, vocês proveiros que estão ouvindo a gente. Quando vocês fizerem prova no final do ano e cair essa mudança que eu vou falar agora, do protocolo de reanimação neonatal, mandem mensagem pra gente e falem que vocês acertaram a questão, porque a gente falou disso aqui. Eu tenho certeza que vai cair, Jader. É uma mudança muito importante. Igual, eu sou velha, né, gente? Então, em 2016, eu estava, assim, estudando pra passar na residência. Foi a minha época. Quando mudou o protocolo em 2016, Jader, todas as questões de neo em toda a prova. Mas, assim, muitas eram sobre reanimação neonatal e sobre um tema específico, que é a história do bebê que nasce banhado em mecônio. Hoje em dia, isso a galera já sabe que não importa se ele nasceu com mecônio ou sem mecônio, são as 3 perguntas que ditam se vai precisar de reanimação neonatal ou não. Na minha época, como era uma mudança recente, o tempo todo as provas tentavam confundir a gente, falando que, mas o bebê nasceu, ele tá chorando, mas ele nasceu banhado em mecônio, que absurdo, faça alguma Purê coisa. de ervilhas. Purê de ervilha. E não, gente, não tinha que fazer nada. Se o bebê nasce banhado em mecônio e nasce bem, nasce pleno, deixa ele banhado em mecônio, tá tudo certo, tá funcionando como uma barreira protetora ali. Mas qual que é a grande mudança de 2022? Vamos só relembrar um pouquinho do fluxograma de reanimação neonatal? Então, o bebê nasceu, a gente precisa fazer 3 perguntas. É para isso que o neonatologista tá na sala, para fazer 3 perguntas. Qual que é a idade gestacional desse bebê? É um bebê maior do que 37 semanas ou é um bebê menor do que 37 semanas? É prematuro ou não é? Segunda pergunta, esse bebê tá respirando ou chorando? Porque, gente, nem todo bebê nasce chorando. Às vezes o bebê nasce respirando regularmente e tá tudo certo. Ele curtiu, ele é um bebê da paz, gostou de vir pro mundo, gostou de ser, né, puxado ali, ou gostou de nascer, ou tá no colo do obstetra, tá tudo bem. Ou já foi pro colo da mãe, ele tá ótimo. Mas, às vezes, o bebê nasce mesmo não chorando e não respirando. Por isso que a pergunta é, está respirando ou chorando? E a terceira pergunta, qual que é o tônus desse bebê? Gente, o bebê que tem tônus é um bebê que tá bem. O bebê que nasce mal é um bebê hipotônico. Ele nasce, tá até meio difícil de fazer nascer, né? Até um meio difícil de tirar. Então, essas 3 perguntas são as perguntas que, obrigatoriamente, o neonatologista tem que fazer quando nasce todos os bebês. Se a gente responde sim para todas essas perguntas, esse bebê vai para onde? Pro colo da mãe dele, muito obrigada. E é isso. Vai ficar ali, fazer uma golden hour e mamar na primeira hora de vida, se as sorologias forem negativas, e depois é que a gente vai tirar o bebê do colo da mãe para poder prestar os cuidados gerais. Agora, se a gente responde não para uma dessas perguntas, principalmente a questão da respiração e do choro e do tônus, né? E na tua prova ele vai falar exatamente isso, que é um bebê que não tá respirando ou que tem uma respiração irregular e que tá hipotônico. Normalmente é assim que ele te mostra, ele te fala, ó, reanime esse bebê, por favor. Se a gente responde não para essas perguntas, esse bebê ele vai ser levado pelo pediatra para a mesa de reanimação, pro berço de reanimação neonatal. E lá, seguindo o fluxograma, a gente vai fazer os passos iniciais,
Quais são esses passos iniciais, Jader? Mais um mnemônico que eu gosto muito. Mas eu brinco que toda vez que o bebê nasce ruim, a gente tem que desejar a paz pra ele encontrar a paz e voltar e ficar bem. E o que é essa a paz? É a gente aquecer esse bebê, então colocar ele sob fonte de calor radiante, né, que é o berço. O P, a gente vai posicionar esse bebê. Por que posicionar? Porque a via aérea dos bebês, como ela é muito pequenininha, toda vez que o bebê tá com a cabeça fletida, a gente pode fechar essa via aérea e piorar a respiração. Ele pode simplesmente estar respirando mal ou respirando irregular porque a cabeça tá mal posicionada. Então, toda vez a gente faz uma leve extensão do pescoço. Então, posicionar. Depois, aspirar. Aspirar sempre? Não, a gente vai aspirar a boca e narinas se necessário. Começando sempre pela narina, depois a boca, se necessário. E o S, a gente vai secar esse bebê e desprezar os campos úmidos. Por quê? Principalmente se for um bebê termo, se a gente não seca, ele vai continuar perdendo calor. E a gente tem que sempre, na reanimação neonatal é uma regra, manter a normotermia. Se a gente faz esses passos iniciais nos primeiros 30 segundos de vida, viu? Então a gente tem que ser rápido. Se a gente faz isso e o bebê ainda assim não volta, ainda tá hipotônico, ainda tá respirando irregular ou não respirando, aí em 30 segundos a gente tem que indicar a VPP, a ventilação com pressão positiva. Por quê? Porque a principal causa de o bebê nascer mal é a hipóxia. Então a gente resolve facilmente fazendo uma ventilação com pressão positiva. Ou com o AMBU, a bolsa válvula máscara, que é o que tem, acho que na maioria dos hospitais do nosso país, ou com o ventilador manual em T, que é o mais recomendado, porque a gente consegue controlar a pressão que a gente está dando ali para aquele bebê, mas que não está disponível em todos os locais. O que o protocolo de reanimação neonatal fala? Que se a gente tiver disponível o ventilador manual em T, ou o Baby Puff também chamado, né, que é uma marca, a gente pode preferir o ventilador manual em T. Se não, se a gente só tiver o AMBU, a gente vai usar o AMBU e tá tudo certo. Mas mesmo que a gente use o ventilador manual em T, o AMBU tem que estar lá disponível, tá? Então, só um parênteses aí também. Então, a gente vai indicar essa VPP, que pode ser feita dessas duas maneiras, com a técnica correta, por 30 segundos. E enquanto a gente faz isso, a gente já pede para monitorizar o bebê. Monitorizar, colocar um oxímetro de pulso no membro superior direito e tudo mais. Esse bebê voltou depois de 30... e uma coisa importante aqui só sobre a VPP. A primeira VPP é sempre em ar ambiente. 21% de fração inspirada de oxigênio, se o bebê for termo. Se o bebê for prematuro, aí já é outra história. Normalmente não cai na prova de R1, mas a gente começa com 30%. Mas o segundo ciclo de VPP, no bebê termo, aí a gente já... a fração inspirada de oxigênio já precisa ser maior, não é 21%. Mas a gente pode fazer até 2 ciclos de VPP de 30 segundos cada um. O bebê voltou, gente, 10% dos bebês que nascem precisam de ventilação com pressão positiva, precisam de VPP. E desses 10%, 90% melhoram depois da VPP. 1% só é que vai realmente para a via aérea avançada. E aí é que vem a grande mudança. Por isso que eu fiz questão de repassar aqui o passo a passo da reanimação neonatal. Antes, o que já estava implementado na cabeça do proveiro? Ele não respondeu a 2 ciclos de VPP? Intubação. Nesse protocolo novo, de 2022, antes de intubação, a gente pode considerar, dependendo do quanto o profissional que está atendendo esse bebê sabe lidar com esse aparelho específico que eu vou falar, mas a gente pode optar pela máscara laríngea. Então, a máscara laríngea, ela já vem sendo utilizada há bastante tempo, com sucesso, né, para crianças maiores, pelos anestesistas, principalmente. Eu ia dizer, os anestesistas adoram. Amam. E agora, né, a gente vai poder usar nos recém-nascidos também. Gente, claro que esse é o protocolo, é isso que vão te cobrar na prova, mas não ache ruim se você chegar no seu hospital, no internato, na semana que vem e não tiver uma máscara laríngea neonatal pra você utilizar, né, ou pro neonatologista utilizar na hora que estiver reanimando um bebê. Eu acho que isso ainda vai levar um tempo, né, máscara laríngea de recém-nascido, ela não vai ser uma máscara laríngea fácil de ser encontrado. O tamanho, as especificações, então isso ainda vai demorar um pouco pra ser implementado na prática, mas na tua prova eu tenho certeza absoluta que eles vão cobrar a história da máscara laríngea. Então, gente, não obrigatoriamente, se o bebê não responde aos 2 ciclos de VPP, a gente precisa entubar esse bebê. Agora a gente pode lançar a mão da máscara laríngea
não precisa fazer laringoscopia, desde que a gente saiba, né, como manusear. Mas realmente acho que é a grande mudança desse novo manual de reanimação neonatal. E geralmente essa é a linha da questão, né? Porque Exatamente. acaba ficando muito óbvio, às vezes a hipoglicemia é muito fácil, né? Então, geralmente eles